Vamos aplaudir o pastor Igor. Diretamente de César Sabaúna, Mogi das Cruzes, pastor Igor. Ó. Pastor Igor atendeu o meu convite. Confesso para vocês que hoje era para eu ministrar a palavra, mas como eu estava bem ruim, eu falei assim, eu não sei como eu vou chegar domingo. Então eu não vou arriscar. Eu não estava conseguindo falar, gente. Estava bem difícil. Eu quase me consultei com o Dr. Guilherme, lá meu vizinho, quase mandei Guilherme, me dá um remédio aí, que eu sou bem resistente para médico, mas eu fui no médico, estou bem, só fui medicado agora. Falei, não sei como eu vou chegar domingo, eu mandei uma mensagem pro Igor, ali ele aceitou prontamente, então muito obrigado por você ter aceitado. Mesmo ali em cima da hora, você falou, tô com você. Era 3 horas da manhã, ele tô trabalhando, mas eu vou sim, tá? Obrigado, viu, Igor? Muito bom ter você aqui, viu? Vamos orar pelo Igor, amém? Você pode estender suas mãos? Pai, em nome de Jesus, a gente te agradece por essa manhã tão especial, ó, Pai, que a gente pode se reunir aqui nessa casa para engrandecer o seu nome, para te adorar, para dizer quem o Senhor é. Por isso que a gente está aqui nessa manhã, ó Pai. Te agradecemos também porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e nós pedimos que nesse momento essa palavra viva e eficaz toque nos nossos corações, fale nas nossas vidas. Nós te damos liberdade, Santo Espírito, para falar aqui dentro de nós. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, Senhor. Cada um aqui veio aqui para esse culto de uma maneira, mas que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Toque nos nossos corações, abençoe a vida do Igor, a sua família, a sua casa, Senhor. Muito obrigado porque ele atendeu tão prontamente a estar aqui com a gente. Nós agradecemos a Ti por isso, ó Pai. E aquilo que o Senhor depositou para ele nessa manhã, que ele possa transbordar, que ele possa transmitir, debaixo da Tua unção e da Tua graça, Santo Deus. Te agradecemos, fique à vontade. Santo Espírito, fique à vontade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas você tem alguma música? Isso, pode cantar, fala pra eles, pode cantar. Junto ao poço, Qual? Junto ao poço, lá pra caminho, junto ao poço. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Uma felicidade estar aqui com vocês hoje, viu? Na verdade, eu falo que para os meus amigos, né, que a adoração em vida, ela cativou o meu coração desde quando era Jericó. Tem um adorar, eu só frequentei um evento do adorar, lá embaixo, que o tema era identidade. E isso eu tinha acho que uns 14 anos de idade, tinha a idade do meu filho, ou mais ou menos isso. Eu nunca mais me esqueci daquele evento, daquele dia. Lembro de coisas muito, muito espirituais. E quando eu precisei ser abraçado por uma igreja, foi para essa igreja que eu vim, né, junto com meu pai lá em Sabaúna. E a identidade que foi gerada dentro de mim gerou uma gratidão muito especial. O Thiago mandou mensagem para mim, eu tinha acabado de voltar pro quartel, eu estava no meio do mato apagando fogo, viu? Tá trabalhando. Mas a hora que eu vi a mensagem dele, eu falei, poxa vida, vamos lá. Está muito junto, viu, pastor Thiago? Muito junto, muito junto. Mas glória a Deus, irmãos, por essa manhã, glória a Deus por essa oportunidade. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos, o versículo número 18 e 19.
Você que encontrou, dá um glória a Deus aí. Amém. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Diga comigo, consciência limpa. Pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência. Repita comigo mais uma vez, consciência. E como resultado, a fé que tinham naufragou. Amém? Somente esses 2 versículos. E eu aproveito essa oportunidade para perguntar para você hoje, como vai a sua consciência? Como está a sua consciência? Essa aqui é uma carta inserida dentro de 3, que é 1º, 2º Timóteo e Tito, conhecido como cartas pastorais. Paulo está escrevendo para Timóteo a fim de orientá-lo, de ensiná-lo, também de certa forma confortar o seu coração, encorajar ele a cumprir o seu ministério. Aquele tempo havia uma dificuldade ali na igreja de Éfeso. Havia entre eles muitos falsos profetas. Havia pessoas que falavam mentiras, que tentavam enganar o povo, pregando um evangelho que não era de fato o evangelho de Cristo. Eles distorciam aquela palavra que vinha dos apóstolos e tentavam ensinar outras coisas. Timóteo tinha uma grande missão ali, pastorear aquela igreja, colocar aquela igreja no prumo, alinhado com a vontade do céu. Ele era ainda um jovem pastor que enfrentaria grandes dificuldades. Então ele escreve para Timóteo. E o que me chama a atenção nesses 2 livros, nessas 2 cartas escritas por Paulo, é a reincidência da palavra consciência. Se você fizer uma leitura desses 2 livros, você vai perceber que a palavra consciência aparece várias vezes. Paulo fala várias vezes sobre consciência, inclusive para Tito também. Nós aprendemos que quando uma palavra aparece várias vezes dentro de uma passagem, dentro de um texto, há algo importante que o autor quis deixar para que a gente meditasse. E nós vimos aqui que por 2 vezes apareceu dentro de um mesmo versículo. Então, com certeza, Paulo queria dizer algo de muita importância para Timóteo a respeito da consciência. E olha o que eu descobri. Primeiro que a consciência, é preciso que a gente defina ela. E eu aprendi que a consciência ela tem um significado de conhecimento compartilhado consigo mesmo. É uma espécie de um saber interior. Você aprende, aquilo fica compartilhado dentro de você. Ela tem um reconhecimento interno, e a partir daquilo que você reconhece que há dentro de você, você também começa a reconhecer o que está ao seu redor, as coisas que acontecem ao seu redor. Na sua percepção, você começa a julgar algumas coisas que acontecem perto de você. Então você se conhece, e baseado no seu conhecimento, você consegue discernir se aquele espaço é um espaço bom para você, se o que está acontecendo é bom, se é para você estar ali ou não. Ela também é uma capacidade de julgar a si mesmo, segundo um padrão moral. Olha que interessante, a consciência ela percebe os pensamentos, e alguns colocam até ela como
acima dos pensamentos e acima da mente. Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez diante de alguma situação que a sua mente está borbulhando e de repente você fala assim: nossa, por que eu estou pensando nisso? Por que isso está na minha cabeça? Por que essas coisas, ela está assim na minha cabeça? É por isso que alguns colocam a consciência acima da mente, porque ela julga os pensamentos. Ela percebe aquilo que está passando dentro de você e ela julga tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, todas as vezes que a palavra consciência ela aparece na Bíblia, ela está relacionada à moral. E também a questão de relacionamento. Nós vamos começar a decifrar um pouquinho melhor sobre isso, mas ela é formada de princípios. E ela é extremamente boa quando está alinhado à vontade de Deus. Eu fui curioso de pesquisar o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo naquela época, e entender qual o significado de consciência ali. E para o uso da época, a consciência ela operava como uma espécie de juiz interno. É uma percepção daquilo que se passava dentro de você, da questão racional, da questão moral, do que é certo, do que é errado. E eu aprendi que a consciência ela pode ser limpa e pura, mas ela também pode ser contaminada, fraca e cauterizada. Existem aqui duas vertentes importantes de observarmos: a questão de ser boa e a questão de ser ruim. Na filosofia moral antiga, a consciência era uma espécie de tribunal que habitava dentro de nós, aonde o acusado é você, o acusador também é você. E quem é o juiz? A sua própria consciência, que está baseado nas leis morais que habitam dentro de você, que está baseado naquilo que você acredita ser certo ou errado, que acreditava naquilo que você aprendeu ao longo do tempo da sua vida. A consciência ela não pode ser apagada da sua mente, mas ela pode ser ignorada. Quando você escuta essa voz falar para você, é melhor você não fazer isso, mas você consegue ignorar e você vai e faz. Porque ao longo do tempo você aprendeu que aquilo era errado, mas talvez hoje você já comece a entender diferente, você começa a colocar aquilo que você aprendeu de lado e ignora. E Paulo ele acreditava sim que poderia ser corrompida, de alguma forma a consciência pode ser corrompida. Tanto é que no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele usa essa expressão: consciência está morta. Para Tito, ele usa a expressão consciência corrompida. Então ele sabia que se Timóteo em algum momento tivesse a sua consciência corrompida, ou de certa forma morresse a consciência de Cristo dentro dele, ele também naufragaria na fé. E o que era ter uma boa consciência para Paulo? Ele diz lá no livro de Atos, capítulo 24, versículo 16, ele está se defendendo diante de Félix e ele fala assim: é viver de tal forma que a consciência esteja limpa diante de Deus e dos homens. Ele continua: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Era assim que Paulo acreditava que a boa consciência vivia dentro dele. E ele sempre usa a expressão com Deus e com os homens. Eu vou repetir, Atos 24:16. É viver de tal forma que a consciência esteja limpa diante de Deus e dos homens.
E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E reitero a pergunta: como está a sua consciência hoje? Ela está pesando? Ou ela está livre em Cristo? Sabe, tem muitas pessoas que não conseguem mais pisar dentro de uma igreja. Tem muitas pessoas que não conseguem mais voltar para Cristo, porque a sua consciência está acusando eles dos erros, das práticas, das coisas que fizeram no passado, e ela não consegue mais voltar para Deus. Tem pessoas que, se você fala do amor de Jesus, e ela já se auto-julga como perdida, como sem esperança, como se já não tivesse mais alguma forma de salvação para ela. Olha que interessante, nós lemos no versículo 19, Paulo fala: conservando a fé e a boa consciência, pois rejeitando a qual alguns fizeram, naufragaram na fé. Até mesmo quem começa com Jesus pode naufragar na fé, se não conservar a sua boa consciência. Todos começamos bem, do primeiro amor, do coração que queima, daquela vontade de frequentar todas as atividades da igreja, de chorar na presença de Deus. Domingo passado nós tivemos um culto muito diferente lá em César. Sabe aquele culto que a gente fica assim, ó, separa assim todo mundo? Um culto de quebrantamento, de manifestação dos dons do Espírito, pessoas sendo usadas ali na revelação, outros tendo experiências sobrenaturais. Uma delícia de culto. Saímos todos impactados com testemunhos fortes. Mas, meu irmão, se você não conservar isso, daqui a um tempo isso vai ser uma lembrança que você nem vai sentir mais. E a sua fé vai estar naufragada. Tem gente que só lembra da experiência, mas não lembra do processo para chegar até a experiência. E se essa consciência não for conservada, podemos correr o risco sim de naufragar na fé. 1 Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo está dizendo: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Para Tito, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ei! Rejeitar, contaminar, cauterizar. 3 palavras que aparecem nesses versículos que nós lemos. E aqui é uma progressão interessante de observarmos. Porque aquele que rejeita uma boa consciência, ele se contamina. E aquele que vive contaminado, ele pode ter a sua mente, a sua consciência cauterizada. Vamos lá, eu vou explicar de uma forma mais clara. Talvez sejam passos. Primeiro, você rejeita.
É como eu disse, há uma voz que grita dentro de você. Alguns acreditavam que essa voz é Deus falando dentro de você. Não faz isso, não vai para cá, não vai para lá. É melhor não tomar certo tipo de atitude. Isso não é para você. Muita gente, quando ouve essa voz, acaba ouvindo, parece que a voz do pai ou da mãe falando dentro do seu interior. Mas você rejeita. Minha mãe viveu no tempo dela, eu estou no meu tempo. Aquele versículo apareceu na sua mente bem naquela hora e você, pastor Tiago pregou lá, mas ele estava equivocado na sua interpretação, porque pode sim. E aí você rejeita. Aí você pode entrar na questão da contaminação, da mente contaminada. E o que a Bíblia diz sobre a mente contaminada? Eu vou repetir esse versículo aqui. O que acontece quando a sua mente está contaminada? Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É lindo nós estarmos num culto de domingo de manhã, levantando as nossas mãos, adorando. É lindo a gente estar mostrando que a gente adora, é lindo a gente estar mostrando que está presente. E é feio quando nós saímos daqui e nós mostramos que tudo que nós fizemos aqui dentro não condiz. Não sei se você já passou por uma experiência traumática dessa, mas quando você ouve alguém falando, dando uma má referência de outra pessoa, você fala assim: não acredito, sério? Mas ele estava na igreja lá. Cuidado. Porque pessoas que têm a mente contaminada, elas mostram ser alguma coisa, mas as suas obras vai totalmente ao contrário daquilo que ela estava fazendo, ou que mostrando ser. E quando a mente está cauterizada, o que acontece com a mente cauterizada? Eu te faço uma pergunta: você sente dor em algum lugar que foi cauterizado? E aí tem pessoas que elas desenvolvem um nível de vida que vai totalmente contrário à vontade de Deus e não sentem mais nada. Esse nível de vida, a pessoa já não consegue mais sentir nada. Ela erra deliberadamente, ela faz tudo o que é torto, tudo o que não presta, e ela não sente mais nada. E eu quero dizer uma coisa para você que me escuta nessa manhã. Para você que está com a sua consciência te culpando, te condenando. Se você está sentado aqui hoje, se você veio para esse culto hoje, há esperança para você em Cristo Jesus. Porque se você está aqui é porque você sente algo no seu coração. Você ainda se incomoda com algumas atitudes que você tem. E isso te leva a um arrependimento. Isso te leva a uma conversão de caminhos. Isso te leva a meditar para que você tenha boas obras. Paulo estava dizendo isso para Timóteo porque ele entendia que a boa consciência seria um filtro. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A boa consciência seria um filtro para discernir motivações e manter o ministério íntegro. Quando a gente discerne motivações, a gente começa a entender de onde vem. E a gente começa a fazer questionamentos. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu tenho esse tipo de crença? E aí você tem a oportunidade de começar a ver
que algumas coisas foram plantadas dentro de você, em que algumas práticas necessitam ser mudadas. Meus irmãos, discernir motivações pode te tirar de várias enrascadas. Discernir motivações pode te levar ao tratamento de coisas que você precisa ser tratado no seu interior. Quer que você tenha uma vida íntegra diante de Deus? Não é uma vida perfeita, é uma vida íntegra. Aprenda a discernir as motivações da sua mente. Mas vamos lá. A Bíblia menciona a palavra consciência mais ou menos aí de 20 vezes. Eu disse que todas as vezes que cita a questão da consciência, ela está ligada à moral e ao relacionamento. Eu queria meditar com vocês um pouquinho a respeito do que é a moral. E a moral, eu aprendi que são conjuntos de princípios, um conjunto de valores e regras que definem o que é certo e errado. A moral, ela orienta comportamentos, orienta decisões e intenções, e ela é uma espécie de lei que é internalizada. Não é minha área, mas eu pesquisei e eu vi que alguns estudos da psicologia evolutiva, da neurociência, vai dizer que todo ser humano, quando nasce, ele nasce com uma predisposição para a cooperação, para a empatia e também para a questão da repulsa interna. Todos nós nascemos, segundo esse estudo, com essa questão de cooperar, de ter a empatia, de ter essa repulsa à injustiça. Mas ela também é influenciada pela família, pela comunidade, pela sociedade, pela educação formal que ela vive, pela religião, pelas autoridades, tudo isso também interfere. Ora, todos nós tivemos uma educação, todos nós fomos ensinados, todos nós formamos princípios dentro de nós. Sabemos, como eu disse, às vezes essa voz da consciência vem muito na questão, nossa, parece que meu pai está falando dentro de mim, porque foi ele que te ensinou algumas coisas sobre o que é certo e o que é errado. E aí essa consciência tem norteado o seu caminho. Mas por que eu estou frisando um pouco sobre isso? É porque se nós entendermos que isso é algo que é formado dentro de nós, se isso é algo que é ensinado, eu te jogo uma outra pergunta para você refletir. O que você tem aprendido? O que você tem visto? Porque se a consciência é algo que nós aprendemos também dentro da questão religiosa, que para nós é viver os passos de Cristo, como eu tenho formado essas ideias dentro de mim? Sabe, eu aprendi que a graça, que é o favor que nós não merecemos, a graça nos acompanha. E um dos atributos da graça é que ela é aperfeiçoadora. É que ela te dá tempo. Aí você pode falar, num modo de julgar, você fala assim, nossa, aquele bandido merecia morrer, aquela pessoa não merecia viver, porque o senso de justiça de muitas pessoas é assim, né? Mas a graça de Deus é para ela também. Está dando tempo, a oportunidade de um aperfeiçoamento. Muitos de nós passamos uma vida aprendendo coisas. Talvez vivemos longe da igreja, conhecemos Cristo mais tarde. Mas quando nós temos esse encontro com Cristo, é necessário que, a partir desse momento, haja uma desconstrução de coisas, para que Cristo possa construir outras. E isso é a questão do aperfeiçoamento, isso é a questão do crescimento espiritual. Porque nós entramos na igreja, sentamos aqui, cantamos ao Senhor, estamos meditando sobre uma palavra, o que está acontecendo aqui?
Estamos construindo consciência. Tem clube do livro, tem escola bíblica dominical, tem oração com mulheres. Estamos fazendo o que aqui? Construindo consciência. E me desculpe, mas cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você vê no Instagram, nas suas redes sociais, com o estilo de vida que você tem levado, o ambiente que você tem frequentado. Cuidado, porque tudo isso pode fazer parte da formação da sua consciência. É por isso que nós vivemos em comunidade, que nós nos reunimos, cantamos, adoramos, estamos sempre juntos, porque nós temos a possibilidade de formar a nossa consciência baseada na palavra de Deus. E se nós formos seguir o conselho que Paulo nos dá, nós estamos em busca disso, uma boa consciência para com Deus e uma boa consciência também diante dos homens. Então muitos passaram uma vida sendo ensinado coisas que é contrária à palavra de Deus, mas teve um encontro com Cristo, esse choque. E aí o Espírito Santo está nesse momento aperfeiçoando em algumas desconstruções e outras construções. E eu tenho vivido isso na minha vida e no meu ministério. Esses dias a minha esposa escreveu algo ao meu respeito que me chamou muita atenção. Ela usou a expressão, quebrando ciclos. E eu meditei naquilo. E quando eu fui meditar sobre isso, eu vi o que foi o meu ensino, o que me formou homem. O que eu vivi todo o tempo até encontrar Cristo. E o que eu tenho vivido hoje depois de ter encontrado Cristo. E eu senti uma gratidão no meu coração por Jesus. Porque quando eu olhei para trás, eu não era o mesmo homem. Quando eu olhei para trás, muitas coisas foram desconstruídas. E no que refletiu isso? Na educação dos meus filhos. Porque eu tive hoje a oportunidade de não educá-los como eu fui educado, porque a minha consciência, nesse processo de aperfeiçoamento, começou a me mostrar que pessoas feridas ferem. Eu tinha uma síndrome que me acompanhou e algumas vezes ela quer grudar em mim de novo, que é a síndrome do abandono. E aí eu queria me sentir abandonado, até o dia que Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. Era o dia que eu estava com o meu instrumento na mão, em cima do altar, tocando junto com o ministério de louvor, mas o contexto da minha história não estava ali, o contexto da minha história estava na UTI de um hospital, com a minha filha entubada. Só que, dias antes, eu saí daquele hospital já pesado de sentimentos de medo. Eu cheguei em casa e eu não fiquei em casa. Cheguei em casa para descansar porque no outro dia eu ia trabalhar. Eu peguei o violãozinho, joguei nas costas. Para quem conhece Sabaúna sabe que tem muitos montes ali perto. Porque na minha adolescência cristã, me converti, eu tinha 14 anos. Nesse processo, eu ia muito ao monte. E isso estava dentro de mim. Eu fui sozinho, naquelas estradas escuras, aonde quando eu ainda era menino tinha medo de andar. E eu subi aqueles morros, sozinho. E eu comecei a orar para Deus ali. E eu gritava pedindo misericórdia. Só que eu não pedi para Deus tirar minha filha daquela situação. A minha oração não era essa. A minha oração era, Senhor, me dá forças para que eu possa suportar esse processo. Eu não estou aqui por conta do propósito. Eu estou aqui por conta do Deus do propósito. E eu orava dessa forma, porque viver o propósito a gente pode até viver, mas e o Deus que nos deu esse propósito? Tem muita gente que naufraga na fé por conta disso. E eu estava sentindo uma necessidade de sentir o Deus que estava movendo o meu propósito perto de mim. A minha filha no hospital, eu terminei a minha oração e eu esperava ouvir aquela voz, meu filho. Mas o que eu ouvi eram os grilos cantando. Eu esperava que algo sobrenatural realmente acontecesse, mas eu não ouvi nada.
Mas a minha oração eu tinha entregado. E eu desci daquele monte, só que algo mudou dentro de mim. De repente, tudo aquilo que eu tinha vivido no passado começou a me confrontar de um jeito que os meus sentimentos começaram a se turbilhar, e eu fui apossado dessa síndrome, desse sentimento de abandono. Porque se tem uma coisa que o nosso inimigo faz é nos lembrar do nosso passado e tentar nos prender lá. E tentou me prender lá atrás, de tudo que eu vivi, que me fez sentir abandonado, de todos os erros que eu cometi, e eu travado nisso, naquele sentimento dentro de mim, voltei para minha casa, ainda no caminho a minha esposa mandou uma mensagem falando assim: Igor, o exame da Laura veio lindo. Aí eu falei, nossa, que Deus está falando, em forma de WhatsApp ainda. E aí eu comecei a ver a mão de Deus mexendo lá. Só que eu tinha que resolver algo. E nesse dia que eu estava com a minha guitarra na mão, eu estava lá. Eu não deixava de ministrar. Às vezes eu tinha alguns compromissos com a banda que eu ia. Eu entrava no acordo com a minha esposa e eu ia. E nesses dias que eu ia, ninguém sabia, mas eu escrevia o nome da Laura nas minhas mãos. Eu escrevia, às vezes minha família estava tocando com o nome delas nas mãos. Porque era uma forma que eu entendia que Deus... uma forma de eu dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu não vou fugir, mas fica perto de mim, eu preciso ser transformado, eu preciso literalmente do Senhor perto de mim. E nesse dia eu estava com o nome da Laura nas mãos, mas no meio do louvor, aí eu comecei a sentir algo que eu aprendi com o pastor Diego. Vocês conhecem o pastor Dieguinho? Ele usava uma expressão assim para a gente lá, assim: se o seu instrumento te atrapalha de você adorar, deixa ele. Lembrei disso na hora, tirei a minha guitarra, coloquei no chão, mas eu debrucei no chão e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Eu gritava, chorava. E o Espírito Santo se apossou do pastor Junão de um jeito, que ele chegou perto de mim assim, e eu no meu interior estava lá: Senhor, mostra que o Senhor está aqui, mostra que o Senhor não me abandonou, eu só te peço isso, Senhor, mostra para mim. E eu, naqueles conflitos no chão, entenda que o momento que eu estava passando, todo mundo poderia chegar e pensar assim: nossa, ele está triste por conta da filha dele, dessa situação pesada, mas a questão não era essa, a questão era uma guerra interior da minha consciência que me acusava. Porque quando a consciência te acusa, você é prisioneiro. Mas quando ela te absolve, você se torna livre. E aí eu estava deitado no chão. E aí algumas pessoas, sempre quando a gente está nessa situação, vem e ora com a gente, isso esquenta o nosso coração. Mas o pastor Junão chegou perto de mim assim, ó, de um jeito. A gente estava cantando uma música do Marcos Brunet, um momento de ministração do Marcos Brunet, que fala bem assim: teu sangue lavou minhas vergonhas, então eu posso ir. Há lugar na mesa do banquete. Só que ele veio chegando perto de mim, e eu lá: Senhor, me mostra que o Senhor está comigo, me mostra. Ele começou a cantar assim: eu não vou embora nunca, 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 eu estou sempre aqui. O quê? Eu fiquei de joelho e fiquei ouvindo ele cantando aquilo sem parar. Aí eu saí daquele culto leve, porque meu interior foi lavado pelas águas que correm do trono de Deus, que limpa, que purifica. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água por conta disso, porque limpa, porque purifica, porque regenera, nutre, traz refresco para a alma. Eu fiquei de joelho ali cantando: eu não vou embora nunca, nunca. Colocou a mão em mim e começou a cantar. Eu falei: sim, o Senhor fala. O Senhor fala. Depois eu falei para ele: cara, eu não estou chorando por conta de tudo que eu estou vivendo lá no hospital. Você não sabe disso, cara. Eu não estou chorando por conta disso, eu estou chorando porque dentro de mim gerou um conflito interno muito grande, porque eu pedi para que o Deus do propósito estivesse perto de mim. E hoje, quando você começou a cantar aquela canção perto de mim, cara, você era a boca de Deus falando comigo. E o Senhor estava realmente mudando
aquele conjunto de princípios, de regras, de coisas que estavam dentro de mim, do ambiente que eu fui construído longe da presença de Deus. E Deus estava realmente mostrando para mim: Igor, não é mais assim, eu preciso gerar em você algo novo, algo que está baseado naquilo que eu deixei escrito. Então você vai precisar viver algumas coisas, porque eu estou construindo uma consciência que é baseado na minha palavra. Então entenda que há muitas coisas que nós vamos ainda passar de conflitos internos, que para aqueles que buscam viver algo próximo de Jesus, vai precisar passar por essas crises, para que haja quebra de ciclos, para que haja uma mudança de mentalidade, para que a voz que fala dentro de nós não nos condene, para que a gente passe a caminhar e a viver diante de Cristo sem nenhum tipo de pensamento que nos leve para longe dele. Mas você não sabe, talvez você possa estar perguntando, mas você não sabe, Igor, como a minha mente me acusa. Eu não sei, porque eu não estou dentro de você. O que eu sei é que Jesus morreu para que a gente fosse livre. Isso é o que eu sei. Então entenda, nós como igreja, nós que temos a palavra que ilumina o nosso caminho, que coloca como lâmpada para os nossos pés, estamos numa fase de construção, de aperfeiçoamento. Esses dias eu me deparei com uma notícia, com uma pesquisa, e não é porque eu sou bombeiro, já vou falando antes, mas a pesquisa falava da fidelidade, da confiança da população, e os bombeiros apareceram em primeiro lugar, em segundo estava a igreja. E aí me levou a refletir. Eu refleti sobre isso. Eu estando no meio dos dois. Sobre a missão que eu carrego como idealista, como uma pessoa que veste uma farda. E da igreja que eu vivo. Que tem a missão também de salvar vidas. As duas. Por quê? Será que toda a igreja vai ter que usar farda agora? Não. Será que toda a igreja vai ter que andar de carro vermelho com lampadinhas em cima? Não. Mas o que levou a confiança da população? Está numa instituição governamental que é excelente, sou suspeito a falar, mas e a igreja? Isso é um ponto de reflexão que eu também deixo para vocês. O que será que está levando as pessoas a ter uma consciência de votar dessa forma? Qual o posicionamento da igreja? Quando eu cheguei nessa igreja, um slogan que me atraiu era influente e atuante na sociedade. Isso levou a gente lá em Sabaúna a mexer com aquele bairro. A mexer com aquele bairro. Lá tem... Todo mundo, não sei se aqui em Mogi eu sou do mato, tá? Eu sou do mato. Eu não sei viver muito assim na cidade. Eu ainda me perco nos lugares. Mas tem lá, bem tradicional, parece na televisão, a malhação do Judas. Vocês já viram? É tradição, né? Como igreja, o que a gente fez? A malhação do Zika. Que era o quê? Do mosquito, do Zika vírus. Chegava nessa época da malhação do Judas, a gente como igreja fazia um movimento social na prevenção do mosquito do Zika vírus. Então a gente conseguia talvez atuar numa forma de mudar a cultura e colocar os olhos literalmente naquilo que é necessário, naquilo que seja verdade. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque se é algo que se constrói, não é que eu faço questão de a igreja ser em primeiro lugar, não é isso. Porque como igreja, conhecendo a história da igreja, os apóstolos que pregaram a verdade, eles não terminaram muito bem, mas cumpriram a sua missão. E hoje nós estamos aqui por conta dessa mensagem. Não é isso, mas é ver e olhar para dentro do lugar que nós frequentamos, que nós vivemos em comunidade, e fazer essa pergunta: como eu tenho vivido, onde minha consciência está? Eu tenho refletido Cristo? Ou eu estou apenas vivendo, indo lá na igreja para os pastores me verem no domingo, porque senão ele vai ficar mandando mensagem, vai ficar falando por que você não veio?
Ou a gente só entra aqui, coloca, vem aqui, bate ponto e está tudo certo, mas não anota nada da palavra, não aprende nada da palavra, vai para casa vazio. Gerar consciência em Cristo cria uma necessidade de ser comprometidos com aquilo que nós vivemos. De não rejeitar a consciência, de não deixar contaminar e nem cauterizar, mas viver a consciência que é de Cristo, literalmente, nas nossas vidas. Mas vamos lá, eu estou encerrando. Como nós então podemos construir uma consciência a partir do reino? Já falei aqui sobre viver a palavra, mas eu aprendi que consciência a partir do reino se constrói com a Bíblia aberta. É literalmente aprendendo, refletindo o que isso significa, o que essa palavra significa para mim. É você revisitar, é você esmiuçar, orar, Jesus, faz isso ser verdade em mim. E a consciência, como ela se internaliza dentro de nós? Praticando, repetindo. Por que muitos da sociedade falam que ir à igreja é algo bom? Por conta de uma prática. E porque elas viram no decorrer da história que estar na igreja muda pessoas. Então, temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Temos que colocar isso, levar isso para frente. Outro dia eu estava com um amigo no carro e ele começamos a conversar, ele falando de algumas preocupações do seu coração. Ele falou, cara, preciso que você ore por mim. Depois você ora lá. Eu falei, não, mano, peraí. O quê? Eu vou orar por você agora. Por quê? Porque depois eu posso esquecer, vem cá. Ele, Eu falei, vem cá. Vamos orar. E a gente orou junto. Depois eu oro, às vezes você esquece. Porque eu estou tentando trazer isso como verdade para mim. E aonde os testemunhos acontecem? Quando você manifesta a verdade de Cristo. Quando você, de uma oração que nem você, às vezes você começa a orar assim, mas Deus usa a sua vida. E aí você ouve o testemunho e você fala, nossa, não foi você, meu irmão. É o poder de Deus que está ali agindo através das nossas vidas. Nós somos embaixadores de um reino e nós manifestamos o reino de Deus por onde nós passamos. Mas vamos lá, partir do pão, mesa, isso também constrói consciência nas nossas vidas. Nós aprendemos isso com Jesus. Aprendemos que no partir do pão há multiplicação, que no partir do pão há revelação. Você é uma pessoa que se assenta à mesa para comer, você é uma pessoa que se assenta à mesa com a sua família, com seus filhos, que você olha no olho dos seus filhos, que você olha para sua esposa e você pergunta como estão. Ou você é alguém que vive no automático. Pastor, estou sempre na correria, estou na correria, e eu te pergunto, está correndo para onde, rapaz? Paulo também nos orienta assim, a gente não correr como se não tivesse um alvo para chegar. E não boxear com ninguém sem ter também alguém para bater. Ficar dando soco no ar e correndo para onde? Não sei, estou correndo. Tem que ter um foco, tem que ter um alvo. E nós somos campeões de colocar a culpa na igreja, somos campeões de colocar a culpa nos outros, mas não temos a capacidade de discernir aquilo que está dentro de nós e ver que o nosso erro começou dentro de casa. E eu falo que o dia que a minha esposa olhar e falar que está fraca na fé, que ela não está suportando algo, que está pesado para ela, e ela falar de igreja, falar de algum lugar, eu não vou atribuir a culpa à igreja, porque eu tenho essa consciência hoje. E a pergunta que eu vou me fazer é, aonde eu estava, que eu não vi isso acontecer, debaixo do meu nariz? O que eu estava fazendo, que eu não vi a minha esposa, os meus filhos se perderem? Ei, macho, você está protegendo a sua família? Você está abrindo a Bíblia, está ensinando, está falando sobre Jesus lá? Não transfira a responsabilidade.
Tenha consciência do que é sua responsabilidade. De viver num lar cristão, de talvez ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa para os seus filhos. Manter a paz com todos também é algo que nós aprendemos. E nós aprendemos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está lá, o reino de Deus habita dentro de... E eu aprendi na Bíblia que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando você chega no ambiente, você leva paz. Você manifesta a justiça. Você traz alegria do Espírito Santo. Não sei se você já chegou perto de pessoa que você se sente bem perto dela. Que ela tem algo diferente. Você fala, nossa, mas essa pessoa é muito alegre, muito diferente. Praticar a justiça nem sempre é doce, mas também é algo que vem do reino de Deus. Praticar a justiça pode doer, como essa palavra talvez possa estar doendo, doeu em mim, mas nos coloca na direção certa, nos coloca no lugar certo, nos direciona, e levar paz, meus irmãos. A Bíblia fala de uma paz que excede a todo entendimento. É daqueles dias que você precisa chorar. Daqueles dias que você chega em ambientes que estão pesados. Mas você está construindo essa consciência em Cristo e ela está evidente em você. E as suas palavras trazem paz para aquele lugar. As suas palavras mudam o ambiente. De tal forma que Deus se faz presente. Você pode se colocar de pé por um instante? Eu vim aqui hoje perguntar como a sua consciência está. Vim aqui hoje para literalmente dizer que Deus deseja mudar aquilo que está dentro de você. E que Ele está num processo de construção. Enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando aqui com essa canção, quero que você reflita sobre essa palavra. Algumas coisas nós temos que trazer para a consciência, para a gente discernir sobre elas. Quem faz a boa obra é o Espírito Santo de Deus. Eu estou sendo um instrumento aqui de ministrar uma palavra para a sua vida. Mas fala com Ele aí agora. Sabe, para que isso floresça dentro de você. Talvez tenham pessoas que precisam ter conversas difíceis aqui. Mas isso faz parte do amadurecimento. Isso faz parte do processo. Tem gente que precisa carregar marcas na pele. E não tem como fugir disso. Nós temos vida. E quem tem vida sente. Ore ao Senhor aí no seu lugar. Peça a Ele que transborde sobre a sua vida. Que o rio que flui dele possa fluir sobre o seu coração, sobre a sua mente. E que Ele possa trazer transformação para a sua vida, a ponto de você também viver a sua vida com uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos. Transforme a nossa mente, Senhor. Que a nossa mente possa estar voltada a Ti todos os dias das nossas vidas, porque nós já experimentamos dessa fonte. Ajuda-nos, ó Pai, a manter essa consciência limpa, ó Pai. Nós permitimos, Senhor. Nós permitimos, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos para viver, ó Pai. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai falar sobre a transformação da nossa mente.
E esse texto veio no meu coração, que ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem. Paulo fala assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. É necessário uma ação, é necessário um movimento nosso. Nós precisamos deixar, mas deixe que Deus os transforme. O seu modo de pensar, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós precisamos dar essa liberdade ao Senhor. Nós precisamos deixar que Ele transforme as nossas mentes e a nossa consciência, para que a gente viva isso, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida e para a sua vida. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra. Uau, mais forte que você puder. Aleluia. Amém? Que palavra preciosa, pastor Igor. O Senhor abençoe você, sua família, sua casa. Vamos aplaudir o Igor mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. O Senhor te abençoe, amém? Vamos orar? Esse foi o nosso culto de hoje. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Não se esqueça, domingo que vem, domingo especial de culto de Santa Ceia. Pastor Neto vai estar com a gente também. Traga um visitante, traga um convidado, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela é sempre viva, ela é eficaz, ela sempre fala aos nossos corações, e que Tua palavra, a cada leitura, a cada dedicação ali de devocional, possa transformar a nossa maneira de viver, de pensar, possa transformar a nossa maneira de viver. Abençoe, Senhor, cada um aqui, Senhor, nessa semana. Abençoe o trabalho dos nossos irmãos aqui, Senhor. Abençoe as necessidades de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada um precisa para essa semana, os compromissos financeiros, os compromissos no seu trabalho. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nessa semana, ó Deus. É o que nós te pedimos. Fique com a gente nessa semana, abençoe as programações que vão ocorrer também, Senhor. Os encontros de homens e mulheres, que o Senhor possa fluir no nosso meio nessa semana, ó Deus. Para o louvor e honra do seu precioso nome, nós te exaltamos e te agradecemos. Amém? Amém? Dê um abraço na pessoa que está próxima a você. Que o Senhor os abençoe e o guarde neste domingo. Nos vemos domingo que vem. Deus abençoe, querido.